Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensine-nos a orar, assim como João ensinou os seus seguidores. Jesus respondeu: orem assim: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, pois também nós perdoamos todos os que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação. Então Jesus disse aos seus discípulos: imaginem que um de vocês precisa ir à casa de um amigo à meia-noite para pedir: amigo, empreste-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe dar. Imaginem que o amigo responde lá dentro: não me aborreça, a porta já está fechada e eu e meus filhos estão deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Eu afirmo a vocês, disse Jesus, que se não levantar por ser amigo dele, pelo menos vai se levantar por causa do aborrecimento e dará tudo o que o amigo precisa. Por isso eu digo: peçam e receberão, procurem e acharão, batam e a porta se abrirá. Porque todos os que pedem recebem, naqueles que procuram acham, e a porta se abre para quem bate. Por acaso, algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede peixe? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. São Lucas capítulo 11, os primeiros 13 versículos. Deus nos abençoe nessa leitura.
Já pensaram por que é que nós achamos tão pouco tempo para orar? E quando achamos o tempo, por que é que ela é uma experiência pouco satisfatória? Já se sentiram frustrados com suas orações porque parecem que não têm respostas ou não têm recebido, não foram respondidas? Já se surpreenderam com o fato, como eu, que para alguns a oração parece um diálogo dinâmico com Deus, enquanto para outros a oração parece um monólogo monótono em que, como se ninguém estivesse ouvindo. Então não é de estranhar que nós estamos perplexos sobre a oração. O que é ela na realidade? Como podemos orar efetivamente? Porque resistimos a seu poder. Assim nós estamos prontos para nos juntar aos discípulos, expressando nossa carência também. Primeiro versículo de nosso texto bíblico, Lucas capítulo 11. Senhor, ensina-nos a orar. É nosso pedido também. E a resposta de Jesus deu em duas partes. A primeira parte foi que Jesus deu-lhes um modelo de oração que nós chamamos o Pai Nosso. E em segundo lugar, lhes contou uma parábola caprichosa que nos revela o seu humor. Jesus sabia melhor do que nós, ele sabia que a questão derradeira dos discípulos não era tanto como orar, e sim, porque não oramos mais. Jesus sabia, acho que como pouca gente, o valor do humor. Nós não somos acostumados de ver o humor de Jesus na Bíblia, parece que não devia estar lá. Mas Jesus sabia que o humor é o melhor jeito de atingir seu objetivo. E nesta parábola ele a usou. O riso é sempre a melhor preparação para a confrontação com a verdade. O famoso humorista americano Will Rogers diz uma vez que tudo é risível quando acontece a uma outra pessoa. Mas Jesus foi muito além disto. Ele não concordava com Will Rogers, não. Porque Jesus usou o humor para libertar-nos, a fim, irmãos, de rirmos não dos outros, mas rirmos de nós mesmos. E quando ele consegue fazer-nos, irmãos, rindo da situação cômica da parábola, quando ele consegue fazer-nos, vendo a parábola como ele contou, relaxando-nos às gargalhadas, então ele nos confronta com nossa própria incongruência. E foi justamente o que ele fez aqui, nesta parábola que nós chamamos o amigo que vem à meia-noite. E não percam o humor nesta parábola ou nesta história. Podem vocês visualizar em sua mente uma casa palestina de um quarto só faz 2000 anos? Ela é dividida em duas partes. A parte principal, maior, é usada pela família durante o dia e à noite, e como estábulo à noite. Na extremidade da sala
existe um segundo plano mais alto, onde a família come e dorme. E no pôr do sol, os animais são trazidos para dentro da casa com a gente e a porta é trancada com uma trave grande. Então logo a família dorme lá no sótão e os animais lá embaixo, o rebanho sossega. Tudo está escuro e sereno dentro da casa fechada. Depois, à meia-noite, quando todo mundo está dormindo tranquilamente, alguém começa a bater a porta persistentemente. Quem pode estar fazendo barulho nesta hora? Imagine então o dono se levantando sonolento, ele andando as apalpadelas entre os outros da família dormindo, descendo com cuidado a escada na escuridão e tateando com a mão entre os animais para finalmente chegar à porta para abri-la. E lá, abrindo a porta do outro lado, ele acha um velho amigo sem um lugar para pousar. Então, o que a gente faz numa hora desta? É claro, lhe convida para entrar e tem que achar um lugar para o homem dormir. É um amigo velho da família. Sabem, os costumes da gente têm a tendência de se tornarem compulsões. E o amigo, claro, tem que jantar antes de dormir, mesmo sendo boa meia-noite, 1h de madrugada, isso. E não somente porque ele está faminto, fazendo uma viagem longa, vamos supor, ou ele está cansado, mas seria uma afronta não oferecer a refeição a um amigo. Então, quando foi procurar pão, que surpresa, não tinha mais. Então, o que a gente faz agora? Não tinha padaria, e mesmo que tivesse, teria fechado esta hora. Então, ele começa a pensar, será que meu vizinho aqui mais próximo ajudará a gente? Sua família está dormindo também a esta altura, então o que diria ele se acordá-lo? Nos socorre? Então vamos ver. Então agora a cena muda para a casa, para o vizinho. E a casa é a mesma. A única diferença é que o vizinho tem filhos menores e todo mundo sabe como é duro fazê-los dormir de novo. Com certeza eles vão acordar com o barulho de bater a porta para acordar o vizinho. Não obstante, o homem tinha que buscar o pão para seu amigo. Então ele bate a porta de seu vizinho. E ele bate mais. E só o silêncio. Devo bater de novo? Estão lá dormindo, ele pergunta a si mesmo, o que eu devo fazer? Parece uma hora passada antes de uma resposta. E por fim a voz zangada do vizinho penetra a escuridão. Quem está batendo a porta a esta hora, hein? O que deseja você? Versículos 5 e 7. Amigo, empreste-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar de viagem, eu não tenho nada para lhe dar. Imagine que o amigo responde lá de dentro, não me aborreça, a porta já está fechada e eu e meus filhos estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. E o vizinho, ele vira na cama, determinado a dormir de novo. Mas as crianças agora estão acordadas.
E elas começam a perguntar: quem foi, papai? Quem foi lá na porta batendo? O que ele queria? É a hora de levantar? Podemos levantar, papai? Os animais também, nesta altura, estão agitados. A casa toda está em desordem. E de novo aquele vizinho chato, persistente, batendo a porta de novo. Que vizinho, hein? Com vizinho desse jeito a gente não precisa inimigos, não. Ele vai acordar a vila inteira somente por 3 pães. E por fim, não havia outra alternativa senão levantar e dar-lhe o pão que precisa. Bem, nós rimos disto. Realmente é uma cena cômica. De repente Jesus nos pergunta: o que teriam feito vocês, hein? Então, quando nós estamos ainda remoendo o fato da história, e replicamos dizendo: bem, teríamos feito o mesmo, claro. Teríamos socorrido, mesmo aborrecido, mas teríamos também socorrido o nosso vizinho. Então, neste instante, Jesus está conversando seriamente conosco. E ele nos envolve numa comparação que nem esperávamos. Porque a comparação é esta, irmão. Se uma pessoa ultimamente responde por causa da inoportunidade, por que não iria Deus quando diz que não dormita aquele que guarda, em Salmo 121? Se uma pessoa finalmente responde por causa da insistência doida de um vizinho, e responde mesmo, então por que não iria Deus responder nossas orações? Versículo 9: por isso digo, peça e receberão, procure, acharão, bata e a porta se abrirá. Aqui Jesus tem usado o método comparativo de ensino, que nós podemos chamar o quanto mais. Porque ele destaca a disponibilidade total, a acessibilidade absoluta de um pai amoroso, de um pai gracioso, que nos atenderá a qualquer hora do dia ou da noite, se fôssemos só a Ele, se buscássemos só a Ele. Se nós podemos fazer tanto mesmo aborrecido para ajudar um vizinho nosso, quanto mais Deus não faria por nós. Aqui está o quanto mais, o método comparativo de ensino. Se nós podemos fazer tanto, quanto mais Deus não faria. Versículo 10. Porque todos os que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta se abre para quem bate. O humor cordial desta parábola nos prepara para outras comparações. E estas outras ilustrações tocam e esquentam nossos corações. Quer ver? Por acaso, algum de vocês que é pai, que é mãe, será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede peixe? Já pensaram, irmãos, esta cena que Jesus colocou?
o dente inoculador de serpente chegando pertinho da mão pequena e inocente de uma criança. Sentimos nosso repúdio. Que coisa horrível pensar nisto! Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então tudo que é terro e humano dentro de nós recua. Certamente ninguém entre nós hoje é capaz de fazer tal coisa. Nunca faríamos isto, não. Nunca somos, irmãos, nós não somos capazes de tais horrores. Então nossas emoções estão inflamadas. Quem pode pensar em coisas tão medonhas? E vocês sabem, é justamente isto que Jesus queria. Essa indignação nossa, nós ficamos pensando, que ilustração esta? Mas irmãos, é justamente isto, é o solo fértil para a plantação da verdade. Versículo 13. Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Mais uma vez, o quanto mais. Jesus nos conhece bem, não acham? Sim, é. Interessante. Nós podemos viver com a obscuridade e vivemos bem com ela. Nós podemos lutar contra a falta de clareza. Isto nós fazemos sempre. Mas o óbvio, aquele que está perante de nós, aquele que está tão fácil para ver, leva muito mais tempo. O evidente, o manifesto, aquele que nós devemos compreender tão facilmente porque é óbvio, é isto. Nos custa anos, irmãos, para compreender. Incrível isto. E alguns de nós, irmãos, nunca discernimos o claro que continuadamente está perante nossos olhos. Aqui Jesus tem levantado o diamante rutilante da verdade iluminante. O brilho dela clareia os lugares escuros de nossas mentes. O que ele está querendo? O que é o óbvio? O que é que é tão perto, tão perante a gente, que a gente tem tanta dificuldade em compreender? Deus é aquele que ouve e responde com um dom que está fora de nossa imaginação mais desenfreada. E Deus deseja nos dar este dom, que é muito mais do que as respostas de todas as nossas orações. Ele deseja nos dar a si mesmo. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. A única bênção que Deus nunca nos dará, até peçamos, é seu próprio Espírito habitando dentro de nós. Ele nos cercará, Ele nos guardará, Ele nos protegerá, Ele nos rodeará. Ele faria tudo isto e muito mais. Mas Ele reterá seu Espírito até clamemos
para nada menos do que a vida dele dentro de nós. E a proposta verdadeira de oração é fazer este pedido. Depois disto, a oração é comunhão com Deus. Depois disto, a oração é vivendo em sua presença. Depois disto, a oração é gozando sua companhia constante. Depois disto, a oração é alegrando-se em seus dons de conhecimento, de sabedoria, de amor, de louvor. Irmãos, quando Ele vive em nós, ninguém precisa mais ser convencido de tomar tempo para orar. Toda a vida é uma oração sem cessar. Deixe-me voltar para a pergunta. Por que é tão penoso para a gente entender, hein? Porque o óbvio é tão laborioso para a gente ver. Quando alguém está unido a Cristo, é nova pessoa. Acabou-se o que é velho, o que é novo já veio. Tudo isto é feito por Deus, que por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele e nos dá a tarefa de fazer que os outros sejam também amigos de Deus. Maravilha das maravilhas. Você sabe, você e eu já somos amigos de Deus, já somos. E é Ele quem nos fez. Não fui eu e nem você. E milagre dos milagres, você e eu somos aceitos por Deus. É Ele quem nos aceita como somos e como estamos. É a boa nova do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo para salvar o mundo e não para julgá-lo. E tudo isto, irmãos, é feito por Deus e é manifesto na pessoa de Jesus Cristo. Nós não estamos condenados. Nós não estamos julgados. Sim, somos perdoados. Somos aceitos por Deus. Somos salvos. Então vamos aceitar esta nossa aceitação por Deus. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que pedirem, numa fé simples e ao mesmo tempo inescrutável. Vamos pedir. Oremos. Pedimos-te neste instante, Pai, para entrar em nossas vidas, para habitar dentro de nós, para transformar-nos, ó Pai, para dar-nos uma fé simples em que podemos ver e receber aquilo que é manifesto na pessoa de Teu Filho Jesus Cristo.
Pedimos em nome de Jesus. Amém.